Olá, meus queridos, aqui é o Diego do @SG101 e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ativação ventricular normal e as sobrecargas de câmaras, tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo. Vamos nessa? Então, o que acontece? A gente tem um impulso elétrico que começa aqui no nosso sino atrial, no nosso sinusal, é aquele marca-passo cardíaco. E aí, esse impulso elétrico, a gente já conversou sobre sobrecarga de átrios, ele chega aqui no nótrio ventricular. Depois que ele pega o nótrio ventricular, ele pega o feixe de His, o sistema His-Purkinje. O feixe de His divide-se no ramo direito e no ramo esquerdo. Então, a despolarização ventricular, ela acontece depois de que o impulso elétrico atinge o nó AV, é retardado, segurado um pouquinho pelo nótrio ventricular. Lembra lá daquele segmento PR? O nó AV precisa dar um atraso de condução normal. Imagina só, senão o átrio ia contrair no mesmo momento do ventrículo, isso não seria interessante, coisa nenhuma. Então, depois que o nótrio ventricular segura esse impulso, manda para o sistema His-Purkinje, o ramo esquerdo e direito, né? E as fibras de Purkinje. Isso vai produzir um eixo elétrico normal ali de cima para baixo, da direita para a esquerda. E aí esse eixo elétrico normal está mais ou menos ali pertinho de D2. Lembra daquele primeiro quadrante? Entre menos 30 e mais 90, na verdade, né? É o primeiro quadrante entre 0 e 90 com um pedacinho de menos 30. Isso é o eixo normal. E a gente enxerga no plano horizontal, nas derivações precordiais, essa transição da onda R, que começa pequenininha, vai crescendo, até se tornar uma onda R bem grande em V5, V6. Então tá aqui a zona inicial, a zona de transição e aqui a onda R já transicionada. Pode ser que a onda R seja maior em V6, mas o normal é que ela seja maior em V5 e já desça ali em V6. Então, se a gente for ver bem, a onda R ela vai crescendo, resumidamente falando, no plano horizontal, de V1 a V6. Se não acontecer dessa maneira, pode ser que a gente esteja diante de situação patológica, e é aqui que a gente quer chegar. Então, a onda R cresce e a onda S diminui de tamanho. Isso é o normal. Agora, o que pode acontecer nas sobrecargas ventriculares? Primeira coisa, aquele vetor resultante que era de cima para baixo, da esquerda para a direita, ele agora se altera, já que as cavidades esquerdas estão grandes, o vetor resultante ele aponta uma outra direção, ele perde aquele rumo de cima para baixo e ele meio que vai de baixo para cima, como se acontecesse isso mesmo. E aí o que acontece, resumidamente, aqui em V1 e em V2, é que a gente tem um RS, só que um S bem maior do que uma onda R, interpretado dessa forma, um RS. Nas precordiais, que a gente chama ali de direitas, né? Então elas estão enxergando aqui o rabinho da seta. A transição ela acontece de forma diferente. Quando chega aqui em V5 e V6, a gente já tem basicamente uma onda R bem grandona. Perceba também que no ventrículo esquerdo a gente também tem um padrão de strain, que é um infra, desnivelamento do segmento ST ali de pelo menos 1 milímetro, com a inversão de onda T, uma onda T assimétrica. Esse padrão aqui é o padrão de strain de ventrículo esquerdo. Então, para exemplificar um pouquinho, eu preciso que você entenda duas coisas. O desvio do eixo que acontece nessa situação, por conta da massa do ventrículo esquerdo ser maior, tá mais gordinha, e aí o eixo do vetor, o vetor resultante, ele aponta mais para as derivações laterais esquerdas. E aí a gente tem vários critérios, mas aí a gente tem alguns critérios que são mais badalados. Aí, ó, o critério de Sokolov-Lyon. O que é o critério de Sokolov-Lyon? Que transmite para nós uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? É uma onda S de V1,
essa onda S aqui, por exemplo, somado à onda R de V5 ou V6, essa onda R de V5 ou V6, qual for a maior. Às vezes é V5, às vezes é V6. Então a gente pega, soma uma coisa e a outra coisa. E aí a gente encontra um resultado em milímetros, né, em número de quadradinhos. Acima de 35 milímetros, Sokolov-Lyon presente. O índice de Cornell, quando a gente pega a onda R de AVL mais a onda S de V3, em mulher maior do que 20 e em homem maior do que 28 milímetros. E os critérios Helmholtz-Estes, que são critérios de pontuação. Inclusive, esse strain aqui que eu comentei pontua nesse score de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Tudo bem? Então, vamos entender essa ideia do vetor que muda. Agora, olha só, o ventrículo direito. A gente tem uma onda R bem grande, isso não é normal. Lembra que a gente falou lá no início? A onda R de V1 e V2, elas são grandes. Por quê? Porque as precordiais direitas enxergam esse vetor resultante que não é mais tão bonitinho da esquerda para a direita. Agora, a parte desse vetor aponta mais aqui para as precordiais direitas. Quando a gente olha aqui pelo plano horizontal, a gente vê a ponta da seta aqui de V1 para V2. Percebam que aqui também tem aquele strain. Existe o strain de ventrículo direito, que é aquele infrazinho pequenininho com uma T negativa e assimétrica. Esse vetor resultante, ele promove essa onda R inicial. Ou pode ser também uma onda R, S, R', imitando ali um bloqueio de ramo direito. E em V5 e V6, V5 e V6, lembra que a onda S era para estar pequenininha? Olha o tamanho da onda S de V5 e de V6, por exemplo. Isso não é normal. Nada mais, nada menos está enxergando do que o rabinho da seta. Aqui, ó. Lembra do rabinho da seta? Então aqui a gente tem o negativo da seta e aqui a gente tem um positivo da seta. Quando a gente vai ver os critérios de ventrículo direito, eu não coloquei todos, são vários, mas para exemplificar, existe o Sokolov-Lyon, que a gente falou do ventrículo esquerdo, para o ventrículo direito também. Quando a gente soma a onda R de V1 com a onda S de V5 ou V6, o que for maior, e der pelo menos 10,5 milímetros, a gente está diante de um Sokolov-Lyon de ventrículo direito presente. Ou quando a onda R de AVR tiver pelo menos 4 milímetros. Por quê? Porque no bloqueio, na sobrecarga de ventrículo direito, o complexo QRS acaba imitando um desvio para a direita mesmo. E aí a gente tem uma onda R de AVR. AVR deveria ser negativo, né? Lembra disso? E aqui o AVR tende a estar positivo. Sobrecarga de ventrículo direito às vezes simula um bloqueio de ramo direito. Pode haver na sobrecarga de ventrículo direito desvio para a direita. E aí a gente encontra esse AVR positivo. Critério de Miers também é um critério de pontuação em que maior ou igual a 9 presente, mas só para a gente ver, porque o critério é grande, são vários. Um critério aqui que tem uma acurácia boa é uma onda R de V1 maior do que S de V1. É isso que a gente está vendo aqui. A onda R de V1 é maior do que a onda S de V1. Tudo bem? Com isso, eu espero que vocês tenham entendido melhor sobre o vetor normal, o vetor na sobrecarga de ventrículo direito, que está apontando para as precordiais direitas, e a sobrecarga do ventrículo esquerdo, onde o vetor resultante está apontando para as derivações mais laterais, mais ali pertinho do ventrículo esquerdo. E quando a gente entende esse vetor resultante patológico, tanto na sobrecarga de VD quanto na sobrecarga de VE, a gente começa a entender melhor sobre os critérios de sobrecargas. Eles não vão mudar, eles não vão sair dessa lógica. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Forte abraço e até o próximo!